A gente vai conversar um pouco sobre estarmos presentes. E eu acredito que tudo que a gente vem trabalhando aqui, nos encontros que a gente vem fazendo nas segundas-feiras, é exatamente para isso, porque quanto mais presente a gente estiver, com quem somos, aonde estamos, o que fazemos, mais benefícios a gente tem. Quanto mais desperta a gente tiver, mais a gente sabe lidar com, com determinadas situações. Então, por isso que o primeiro passo para a gente começar uma transformação é estar no estado de presença. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu conheço, o que eu desconheço. Muitas vezes, né, a gente acaba por ensinamentos, né, de nossas famílias ou de como a gente foi criado, a aceitar várias coisas que nos prejudicam, né? Então, e esse conhecimento todo que a gente vem trazendo aqui e mostrando para vocês que cada ação que a gente tem uma reação. Cada ato, né, a gente vai conseguir obter outros resultados. E as coisas mais legais que eu estou percebendo aqui ultimamente, a gente encerra o nosso encontro e várias pessoas mandam mensagens para mim, né? Nossa, Sabrina, foi muito interessante tudo que tu trouxe e o que eu estou praticando e estou fazendo essas coisas que tu está me falando, eu estou tendo e recebendo resultados diferentes. E é isso que me motiva a estar aqui trazendo para vocês um pouco mais do que eu sei, né? É saber que vocês estão praticando, que vocês estão experimentando e experienciando. E esse final de semana eu encontrei com uma pessoa e ela me disse assim: Nossa, eu estou tão feliz porque eu não fiquei doente esse ano, né? Enquanto várias minhas amigas ficaram doentes, né? E não puderam participar das concentrações, das coisas que elas faziam, eu fiquei muito bem. E eu olhei para ela e eu perguntei, o que tu fez diferente que fez com que esse ano tu não ficasse doente? Porque eu conheço ela há muito tempo, né? E todos os anos, né? Não era só porque era o inverno, ela ficava doente. E aí ela me respondeu que foi mudando o pensamento mesmo, né? Estando mais presente, pensando positivo. E isso é realmente o que faz com que a gente esteja sempre saudável. Para estar saudável, quanto mais a gente estiver nesse estado de presença, conhecendo cada aspecto da nossa vida, vendo como a gente funciona, como as coisas funcionam, mais a gente pode ter liberdade. Porque eu acredito que o que mais a gente vem buscando aqui é essa liberdade, essa autonomia de se conhecer melhor, de fazer com que os outros que estão ao nosso redor nos conheçam. Porque muitas vezes, né, muitas pessoas que eu venho trabalhando aqui, elas não criam o hábito de se ensinar e de aprender. As pessoas vão repetindo coisas que não vão gostando e vão repetindo ciclos, né, sem saber como mudar. E esse pequeno encontro que a gente tem, né, faz com que a gente possa cada vez mais estar nesse estado de presença. E a gente aprendeu técnicas, né, como meditação, como respiração, para que a gente esteja mais presente, mais consciente, mais feliz. E quanto mais feliz, né, mais a gente pode criar. Porque quando a gente está triste ou quando a gente está doente, a gente não tem a mesma vontade, o mesmo entusiasmo, né? E trazendo aqui
um conhecimento que eu acredito que várias pessoas têm. Aqui a gente tem uma laranja, e se eu espremer essa laranja, vai sair um suco de laranja, né? Isso equivale que o que tem dentro dela vai sair. E a mesma coisa funciona para nós. Quando as situações da nossa vida nos apertam, o que sai de dentro da gente? Vocês já pararam um pouco para se perguntar sobre isso? Quando a gente tem algum desafio, quando a gente tem algum desentendimento, quando a gente tem alguma questão, né? Ou até mesmo uma fechada no trânsito, algum incômodo, como que a gente reage, né? A gente reage com naturalidade, sabendo que a gente sempre deu conta e que no fim a gente precisa trabalhar com neutralidade para conseguir atingir os nossos objetivos, ou algumas vezes a gente acaba não percebendo os nossos atos e agindo com indelicadeza, com raiva, né? Por isso que eu quero que cada uma de vocês seja brutalmente honesta com vocês mesmos. Não é ser honesto com as outras pessoas, mas é com vocês. Eu estou sendo verdadeira comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas emoções? Ou o que está acontecendo? No momento que está bom, está tudo bem, eu estou bem. Agora a vida me deu uma apertada, eu tive que sair da zona de conforto. Como eu lido com isso, né? Eu brigo, agrido, né? Por isso que é muito bom e muito interessante quando a gente para e se analisa. É ali que a gente está se educando, é ali que a gente está se ensinando, é ali que a gente está indo além do que a gente experienciou. E o encontro de hoje é justamente isso, como eu estou lidando com o meu estado de presença, com tudo aquilo que está ao meu redor. Eu estou reagindo ou eu estou me incentivando, me motivando para ser cada vez melhor? Porque uma coisa é a gente estar no automático, outra coisa é a gente estar vindo aqui e adquirindo cada dia um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação, para que ali fora a gente consiga lidar de uma forma mais leve, de uma forma mais gentil. Mas não é com o outro, é com a gente, porque tudo começa dentro da gente e tudo se modifica conforme o que a gente tem dentro. Por isso que não adianta eu ter uma bergamota aqui e querer ter um suco de uva. A gente é o que a gente tem dentro e o que a gente tem fora. Por isso que sejam honestas com vocês o tempo inteiro e se analisem, olhem para vocês, vejam quais os aspectos da vida ainda não estão funcionando, se existe ainda algumas formas de controle, né, que a gente está colocando na nossa vida e que impede de a gente estar presente. E eu estou fazendo, já faz bastante tempo, um exercício bem importante. Todos os dias, quando a gente levanta, a gente acaba criando toda a nossa vida, mais ou menos uns 90 e poucos, 96% de toda a nossa vida, ela é muito igual, ela é muito parecida. E eu comecei a fazer um exercício durante todo o dia. Eu levanto de manhã, né, e faço as minhas projeções, que eu gosto muito de determinar a energia que vai entrar no meu dia. Mas depois, por exemplo, assim, eu tenho um áudio que eu ouço. Uma vez eu ia lá e apertava o botão e simplesmente ouvia o áudio. Mas hoje, o que eu estou fazendo? O que aquele áudio representa para mim? Ou o que aquele áudio significa para mim? E aí eu começo a procurar qual a intenção de eu estar com aquele áudio, né? De me conectar com aquilo, que aquilo me traga o benefício que eu escolho, não simplesmente clicar no botão.
E tudo eu comecei a fazer assim, eu vou para academia, o que eu quero fazer lá? É malhar, secar e definir. Eu não vou lá simplesmente entro na academia. Eu começo a fazer tudo no modo de presença. E quando eu tô no meu modo de presença, as coisas elas começam a ter um outro valor e um outro significado. Outra coisa que é bem interessante a gente fazer no almoço, quando a gente vai almoçar e a gente está com aquela energia de pressa, né? O que a gente está colocando para dentro? Existe um modo que a gente vive que é um modo de luta e fuga, que é como o nosso corpo percebe as coisas. Então é bem interessante que tudo que eu como, ele vai se transformar em proteína. E a proteína, quando a gente come ela e a gente está num estado alterado, num estado de pressa, ela vai criar proteínas boas, saudáveis, ou vai criar proteínas assim não tão produtivas para nós. Então, assim, estar no estado de presença em todos os momentos, ele cura. É uma cura. Eu vou num médico, eu não tenho que estar lá pensando em várias outras coisas da minha vida. Eu tenho que estar lá no médico pensando o que eu posso receber aqui, qual é a consciência, qual é a informação, estar lá de verdade. Porque o que eu percebo que a gente faz o tempo inteiro? A gente está fazendo alguma coisa, mas está pensando no filho, está pensando no trabalho, está pensando menos no que vai receber. E tudo está disponível. Quando a gente começa